Vamos então para o texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Eu pensando num possível tema para essa reflexão, eu pensei, aprendendo com o Senhor. O autor de Hebreus, ele vai nos ensinar coisas importantes para aqueles que caminham com Cristo Jesus e, às vezes, especialmente aqueles que estão no início da caminhada com o Senhor, tem certas inseguranças e o texto vai nos tratar e nos dar segurança da caminhada com o Senhor. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Amados irmãos, o autor já nos chama a atenção. Nós temos plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo Jesus. As pessoas que liam esse texto, no princípio, na sua maioria eram judeus que se converteram ao cristianismo e que conheciam a linguagem do templo e sabiam que o templo tinha algumas divisões, onde apenas entrava o sacerdote, ou no Santo dos Santos, onde apenas entrava o sumo sacerdote. E o sacerdote, ele era uma espécie de intermediário entre os homens e Deus. E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para clamar a Deus perdão pelos pecados dele e do povo. Então, o que o texto está querendo dizer é que através do sangue de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Interessante que eu já tive que conversar com algumas pessoas e que falavam, mas pastor, eu tenho tantos limites, será que Deus me ouve mesmo? Ouve, minha irmã, ouve, meu irmão, porque pelo sangue de Cristo Jesus, você tem acesso ao Santo dos Santos, e isso é muito especial. Imaginem vocês, como metáfora, imagem, que nós tivéssemos um problema, uma circunstância, em que o governador pudesse resolver, e nós tivéssemos a oportunidade de entrar no gabinete do governador, ele nos receber, nos ouvir e decidir nos ajudar ou não. Isso é algo muito especial. É claro que esse modelo tem limites, porque o governador, como homem, sendo uma pessoa imperfeita, poderia decidir sim ou não de maneira imperfeita. Mas nós estamos falando aqui de Deus, que é um ser perfeito, e que pelo sangue de Cristo Jesus nós podemos entrar, digamos, nessa ideia, no gabinete de Deus, no Santo dos Santos, e podemos apresentar os nossos pedidos, os nossos clamores, e podemos estar certos, convictos, que o Senhor ouvirá a nossa oração e que o Senhor operará segundo a sua santa vontade. Mas o texto continua. Por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Interessante que a Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus morreu, e é sobre isso que o texto está falando, porque Jesus se sacrificou por cada um de nós, e o texto sagrado nos diz, quando ele morreu, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. É interessante essa simbologia, de alto a baixo. É como que Deus rompesse aquele véu, nos dando livre acesso ao Senhor. Não foi de baixo ao alto, não foi uma obra humana, não foi uma obra carnal, mas foi uma obra divina da parte do Senhor. Então, os irmãos percebem a conexão dessa fala. Lerei versículo 19 e versículo 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, da sua entrega. Mas a palavra nos ensina ainda mais. Versículo 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amados irmãos, nós que nos entregamos a Cristo Jesus, temos o Senhor Jesus como o nosso sacerdote. A Bíblia nos fala
de um sacerdócio universal de todos os crentes. O que é que ela nos ensina? Que o nosso único intermediário, ou o único caminho entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Disse o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus então nos leva ao Senhor. E embora eu tenha um ministério pastoral, eu não sou um intermediário entre ninguém aqui ou ninguém que está longe de Deus, porque todos nós podemos adentrar no Santo dos Santos e todos nós temos um único sacerdote, que é Cristo Jesus, que intercede por nós. Interessante que na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1 ao 2, nós lemos, olha que linguagem afetuosa. Prestem atenção, 1 João 2, 1 ao 2, meus filhinhos, é uma linguagem de afeto, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, e essa é uma das funções do sacerdote, de interceder pelo povo. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Isto é, ele se sacrificou por nós, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amados irmãos, o Senhor Jesus é o nosso sacerdote, mas o texto de Hebreus ainda aprofunda, e nós lemos no versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Que coisa linda, irmãos. Nós devemos nos aproximar de Deus. Vejam a construção das Escrituras. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos esse acesso porque o véu foi rasgado através do corpo de Cristo. Jesus morreu. Ele é o nosso sacerdote, que intercede por nós e clama a Deus por nós. E nós somos estimulados em Cristo Jesus a nos aproximarmos de Deus com um coração sincero, com sinceridade. Os irmãos lembram-se da conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, em que o Senhor Jesus diz: olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós nos aproximamos de Deus com um coração sincero, com um coração aberto, apresentando-nos diante do Pai assim como estamos e como somos, e com a esperança da intervenção de Deus em nossas vidas, do direcionar do Espírito sobre as nossas vidas. Mas nós nos aproximamos com um coração sincero, mas com plena convicção de fé. Senhor, eu me aproximo de Ti agora, Pai, abalado, triste, marcado pela vida, mas eu me aproximo de Ti com uma plena convicção, porque eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé e eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho fé que o Senhor haverá de enxugar as minhas lágrimas, eu tenho fé que esse cenário vai mudar, eu tenho fé que o Senhor vai me surpreender com a Tua graça, eu tenho fé, uma firme convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, isto é, olha que linguagem interessante, que remete ao culto na época de Cristo Jesus,
tem nos corações o íntimo, aspergidos, molhados, para nos purificar de uma consciência culpada. Molhados por quê? Pelo sangue de Cristo Jesus. Porque em Cristo nós somos justificados. O caluniador, o diabo, o mal, ele tenta apontar para os nossos limites, tenta apontar para a nossa história, tenta apontar para os nossos erros, tenta ressaltar aquilo que traz em nós culpa, mas os nossos corações foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, e por isso nós temos uma mente purificada e podemos saber que a nossa consciência não é culpada, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, aqui é uma linguagem de pureza, de perdão, do agir de Deus, porque o mesmo Deus que age poderosamente é o Deus que nos cura, que nos perdoa, que nos dá um novo sentido, uma nova possibilidade de mantermos a nossa caminhada. E no versículo 23 nós lemos: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. O Senhor é poderoso. Deus, Ele age com a sua graça sobre nós. Por fim, amados irmãos, quero ler os versículos 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha que coisa linda. Percebam a construção. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, podemos orar ao Senhor. O véu foi rasgado, então temos livre acesso, rasgado pelo sacrifício. Jesus é o nosso sacerdote, intercede por nós, opera em nossas vidas. Nós podemos nos aproximar de Deus com sinceridade, podemos nos aproximar e devemos de Deus com fé, com convicção, porque o Senhor nos perdoou, e se Ele nos perdoou, nós somos justificados. Por isso nós nos apegamos à esperança de que Ele é fiel e cumprirá as suas promessas para cada um de nós. E nesse sentido de espiritualidade, de confiança em Deus, nós estamos no corpo. Nós confiamos em Deus, mas confiamos não individualmente, nós confiamos como corpo. E como corpo, o autor de Hebreus nos estimula e nos ensina: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Meu amado irmão, minha amada irmã, diante dessa caminhada espiritual, da beleza de que podemos entrar em contato com Deus, nós somos estimulados ao amor e às boas obras. E no versículo 25 nós lemos: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, a importância de estarmos no corpo, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia da salvação. A ideia aqui é que, se por um lado, pessoa física, eu tenho acesso a Deus e posso nutrir a confiança e esperança no Senhor, por outro, eu estou no corpo de Cristo. E estando no corpo de Cristo, eu posso amar o meu irmão, eu posso exercer as boas obras, eu posso abençoar e ser abençoado. E estando no corpo de Cristo, eu posso encorajar os meus irmãos e ser encorajado. E estando no corpo de Cristo, nós podemos caminhar firmes, entendendo que haverá um dia em que o Senhor voltará e fará grandes coisas na vida
da sua igreja. Queridos irmãos, que nós possamos aplicar esses fundamentos bíblicos à nossa caminhada, que nós possamos viver com um coração pulsante, porque Deus opera no meio do seu povo, que nós possamos viver com alegria, porque vivemos num corpo cuja cultura é a cultura do amor e das boas obras, que nós possamos exercitar isto e desfrutar dessas coisas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.